Antes de nós continuarmos, quero saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Temos ali. Pastor, com relação a essa atribuição do Espírito Santo, da maneira como essa questão de habitar é diferente do Antigo Testamento, o senhor pode comparar ou não tem diferença? Porque eu já ouvi falarem que ele não habitava, ele vinha, agia e saía no Antigo Testamento. O senhor pode comentar sobre isso? Isso é o que realmente nós cremos. De repente podemos crer errado. Existem coisas que não alteram a doutrina do Evangelho, não alteram a comunhão com Deus, a caminhada. Então, nós não fazemos muita questão delas. Mas, por exemplo, dizem, por várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, que o Espírito Santo ele não era residente no homem. Ou seja, ele não habitava no homem, como Paulo vem dizer no Novo Testamento. Vós sois templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Então, no Novo Testamento, depois da obra redentora de Cristo, depois da grande obra do derramamento do sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a ser residente, ele passa a habitar constantemente na pessoa. Isso é o que nós temos até então entendido. Se tivermos entendido isso errado, não vai fazer a mínima diferença na nossa caminhada, porque isso aqui não se traduz em regra de caminhada. A regra para a caminhada, se o Espírito Santo foi residente ou passou a ser agora, enfim, se não não faz diferença na caminhada. Mas, então, no Antigo Testamento se tem a ideia daquela situação de Sansão, né? Sansão. Que Sansão está lá, era um homem normal, mas vinha o Espírito Santo sobre ele, com aquela ação, com aquela força descomunal, ele fazia a obra, depois o Espírito Santo saía e ele aparentemente era uma pessoa comum. Tem-se essa visão. Então o Espírito ele não era residente. Isso é o que nós cremos até aqui, né? Isso é o que muitas pessoas pregam aí convictamente. Eu creio assim, mas ainda admito que eu possa estar errado. Mas até então, qual é a primeira visão que nós temos? É essa, de que no tempo do Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre alguém, realizava uma obra e depois ia. E aí se nós pensarmos em Moisés, será que era assim também com Moisés? Será que Moisés tinha o Espírito Santo constantemente na vida dele? Ou o Espírito Santo ele era também nessa base de vem, realiza, profetiza e vai. Vem, julga o povo, administra e vai. Será que era assim? É o que eu estou dizendo, não faz diferença na nossa caminhada. Então eu particularmente, eu não vou me empenhar para descobrir isso. Se eu entendo que descobrindo isso ou não, não vai fazer diferença na minha caminhada. Então eu costumo me empenhar muito pelo aquilo que eu digo assim, não, se eu descobrir isso ou aquilo, isso vai fazer diferença na minha caminhada. Por exemplo, quando o Espírito Santo, eu estava lá na minha quieto, aí o Espírito Santo soprou na minha memória assim, Jesus celebrou a Páscoa. Eu falei, como é que é? Aí aquilo, eu não pude parar na hora, no dia seguinte aquilo estava na minha memória ainda, eu fui lá, abri a Bíblia, eu falei, Jesus celebrou a Páscoa? Aí fui pesquisar, eu falei, caramba, por quê? Porque eu entendi que Jesus celebrou a Páscoa, não tinha ceia para a igreja, eu falei, isso vai fazer diferença na minha caminhada. Aí eu parti para a pesquisa, né? Então aqui é o que se acredita realmente, que o Espírito Santo, né, como em Saul, lembra do rei Saul? A Bíblia diz que Saul recebeu uma ordem, vai vir um rancho dos profetas passando de tal lugar para tal lugar, você se junta no meio deles e acontecerá que tu vai receber o Espírito Santo, vai profetizar. Aí a Bíblia diz que aconteceu assim, Saul profetizou,
O Espírito veio sobre ele, ele profetizou no meio do rancho dos profetas, mas diz que depois nunca mais, nenhuma manifestação espiritual, dessas que nós chamamos espirituais, aconteceu na vida de Saul. Então, peraí, dá o entender de que o Espírito Santo veio, operou alguma coisa, ele até profetizou, depois o Espírito Santo saiu. Mas e aí, ele como rei, se conduzindo no dia a dia, ele não tinha o Espírito Santo morando nele? Então, por isso que eu digo, eu atribuo que eu penso dessa maneira, eu declaro que eu penso dessa maneira, que no tempo do Antigo Testamento, em virtude da obra redentora de Cristo não haver sido ainda realizada no Antigo Testamento, o Espírito ele não é residente no homem, ele opera no homem esporadicamente, mas ele não habita no homem. Tá, eu também creio assim. Porém, eu quero deixar abertos parênteses para que se no futuro eu puder receber um ensinamento diferente, eu receber. Porque será que era assim mesmo? O rei Davi, ele não tinha o Espírito Santo constantemente, não morava nele. Então são coisas que nós cremos. Aí eu te digo, não, se for diferente, se eu descobrir a partir de hoje que o Espírito era residente, que habitava constantemente nos crentes daquela época, isso vai alterar a minha fé hoje? Vai alterar a minha caminhada? Não, não vai alterar em absolutamente nada. Amém, irmãos? Então, em princípio, o que, pode ser que nem todos creem assim, mas o que a grande massa dos teólogos e os seminários ensinam é assim. No Antigo Testamento, no Espírito não habitava no homem. Por quê? Porque Cristo Jesus ainda não havia realizado a sua obra. E agora, depois da obra de Cristo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo, que habita em nós todo o tempo. E somente nos abandona se negarmos a obra redentora de Cristo. São duas maneiras de pensar com relação ao Antigo e Novo Testamento, mas eu creio que a vida segue. Pastor, eu gostaria... A pergunta da Maria, pastor, ela diz assim, pastor, eu gostaria de saber se todas as vezes que oramos, temos que sentir a presença do Espírito Santo, ou se orarmos e não sentirmos nada, não estamos falando com Deus? A pessoa tem que ter consciência se está ou não falando com Deus, né? Agora, se eu estiver falando com Deus, eu tenho que sentir alguma coisa? Muitas vezes, quando estamos orando, sentimos muitas coisas até. E às vezes, pode ser que não sintamos nada. Mas eu tenho consciência de que estou falando com Deus. Eu tenho consciência de que o Deus Todo-Poderoso está me ouvindo porque tem a onisciência. Este é um princípio. Agora, o que existe é o seguinte: o que não pode acontecer quando eu estou orando, né? Sentir aquele espírito de reprovação. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E não tem jeito, mas se estamos em falta perante Deus, existe uma espada atravessada na nossa alma, na nossa memória, que nos acusa. Acusa, né? Acusa. Nós sentimos o peso. E aí não tem jeito. Se nós estamos orando e sentindo que temos algo a nos corrigir, não tem jeito. Enquanto não houver a correção, a oração, ainda que seja ouvida, porque até os passos das formigas estão diante de Deus, todo o movimento do universo está diante de Deus, todas, não só palavras, mas pensamentos estão diante de Deus. Então, Deus ouviu? Ouviu. Deus viu? Viu. Deus é testemunha ocular de tudo? Sim, é. Mas ele ouvir uma oração é uma coisa, é fato.
atender a oração é outra história. Então, o que nós precisamos saber? Se não existe em nós a acusação, se não estamos diante da mão de Deus, de um peso da mão de Deus que busca nos chamar a um arrependimento. Se eu estou sentindo que Deus nos chama a me corrigir, a me arrepender, e eu endureço o meu coração, embora eu saiba que a minha oração é ouvida, eu tenho que ter consciência de que ela não será atendida. Então, às vezes, uma das maneiras que Deus opera para nos levar ao arrependimento de uma situação é justamente nos dar o sentimento de que aquela oração não foi ouvida. Não é que não foi ouvida. Ele nos dá esse sentimento, como tipo assim, poxa, eu estou orando, mas eu acho que Deus não está me ouvindo. Quando a pessoa começa a ter esse sentimento, é justamente o tratado de Deus procurando levar a pessoa a reconhecer alguma situação. Por exemplo, tinha um jovem aqui nessa igreja uma vez, que ele orava muito, né? E algumas coisas aconteceram. Dentre elas, na vida desse jovem, que eu conversei com ele pessoalmente, ele orava muito e ele tinha um sentimento de que Deus não estava ouvindo. Por que esse sentimento vinha sobre ele? Porque realmente ele não conseguia aceitar a ideia de que um Deus lá no céu, não se sabe aonde, pudesse estar ouvindo um homem aqui fazendo uma oração. Esse era o entendimento dele, que Deus não poderia ouvir os homens falar. Como ele tinha esse entendimento errado, vinha sobre ele o sentimento de que ele não estava sendo ouvido por Deus, de que a oração dele não estava sendo atendida. Mas a oração dele estava sendo ouvida? Sim, mas atendida não seria. Por quê? Como que alguém vai orar a Deus sem crer que Deus o está ouvindo? É uma loucura, mas era isso exatamente que acontecia na vida desse jovem, tá? Então, irmão, quando nós estamos orando, muitas das vezes nós temos sim sinais, mas eu não posso dizer para você, vou falar da minha experiência própria, que se você não sentiu uma presença, se você não sentiu, sei lá, qualquer coisa, que Deus não tenha te ouvido. Porque eu já orei muitas vezes de forma como se nada tivesse acontecido. Fui lá, falei com Deus, expus uma série de coisas, apresentei uma série de coisas para Deus, não senti nenhuma acusação, não senti nenhuma reprovação, orei, terminei a minha oração e a vida continua. Então, como é que eu posso dizer que se não houve nenhuma manifestação em que eu tenha percebido, em que eu tenha visto, sabe, em que eu tenha discernido, se não houve uma manifestação em que eu tenha conseguido detectar, como eu posso dizer que Deus não ouviu a oração ou que Deus não vai atender a oração? Então, isso aí é um campo que a pessoa tem que procurar se perceber se não vem sobre ela um espírito de acusação. Se não vem, segue a vida, vai orando, vai buscando a direção de Deus. Aqui no capítulo 2 ainda, no verso 5, fala, o dom de línguas, mais um subtítulo colocado pelas gráficas, em Atos 2, capítulo 5, fala o dom de línguas. Outras versões bíblicas devem ter outra coisa escrita aí nesse título. E diz assim, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? Aí ele vai dizer ali de todas as nações das quais eles são. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos algo aqui que muitas vezes no meio pentecostal nós chamamos de uma operação de maravilhas. Ou seja, uma ação sobrenatural do Espírito Santo que realmente nos maravilha. Uma vez numa igreja estava um árabe, um cristão, um convertido, um árabe, e ele foi numa igreja
E quando ele estava sentado no banco da frente dessa igreja, o pastor lá pregando, e no final ele vai e conta a pregação todinha que foi dada em português, ele sem falar uma vírgula de português, a pregação toda ele conta para a pessoa que o havia trazido ali. E a pessoa falou assim, mas como que você entendeu isso? Se você não fala português? E ele contou a pregação todinha para o amigo dele que o havia levado na igreja. O que nós chamamos isso? Nós chamamos, somos nós que chamamos, não é regra bíblica. Quem quiser dar outro nome, que dê. Não tem regra. Está entendendo, irmão? E muitas vezes as pessoas se prendem a coisas que nós criamos como regras para a igreja. Estou dizendo que nós, seres humanos, chamamos. Não estou dizendo que é uma regra bíblica chamar. Nós chamamos de operação de maravilhas, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu conheci um pastor que foi pregar na Praça Sans Pena. E ele pregando na Praça Sans Pena, de repente, tinha duas mulheres, uma brasileira e uma judia que não falava uma vírgula de português. E o pastor está pregando lá no meio da praça, e tem uma roda, muita gente, e de repente, quando ele faz o apelo, aquele tradicional apelo, tem alguém que está nos ouvindo que quer aceitar Jesus, a judia se dirige para o meio da roda, dobra os seus joelhos para aceitar Jesus. E a outra brasileira que está acompanhando ficou perplexa. Como? No apelo, elas corre para o meio da roda, mas não falava uma vírgula de português. Como é que ela está ali com aquela outra brasileira, amiga dela, está ouvindo a mensagem e de repente na hora do apelo ela corre para o meio, chorando. Aí o pastor tentou falar com ela, não conseguiu falar nada, e vem a amiga, não, ela não fala português, não, então o que aconteceu com ela? E na conversa, ela entendeu o apelo, entendeu a mensagem, entendeu tudo, e estava ali para aceitar Jesus em pranto. Na Praça Sans Pena, em plena Praça Sans Pena. Nós chamamos esse negócio de operação de maravilhas. Cá entre nós, não, maravilha? Nós chamamos de operação de maravilhas. Nós que damos esse nome. Não existe esse nome na Bíblia. Pelo menos eu nunca vi. Se existe, eu não vi. Mas nós costumamos chamar de operações de maravilhas. Por quê? Um pastor, certa vez, orando, alguns anos atrás, orando sobre essa situação justamente de Atos capítulo 2, diz ele ter recebido de Deus que aquela ação do Espírito Santo, ou seja, os galileus, como nós lemos no texto, né, os galileus falando no idioma ou no dialeto deles, fez com que todas aquelas pessoas de todas aquelas nações ouvissem a mensagem nos seus próprios idiomas, né? Nas suas próprias línguas maternas, ou seja, os partos, os elemitas, os gregos, seja lá judeu, quem quer. A mensagem saiu da boca dos galileus, no dialeto deles, que eu nem sei qual é, e chegou no ouvido dos pardos, na linguagem deles. Chegou para os helenitas, chegou para os gregos, chegou para os judeus. Uma mensagem em um único idioma, ela se desmembrou em vários idiomas e atingiu o ouvido de quem precisava ser atingido. Um pastor, orando sobre isso certa vez, diz que Deus o revelou, que aquilo se chamava Operação de Maravilhas. Daí isso caiu na rede evangélica e está até hoje. Foi assim que essa história começou. Mas, biblicamente, não temos nome para isso. Eu chamaria o quê? Ação do Espírito Santo. Só chamaria isso. Seria o nome que eu daria. Como já há algumas décadas se chama de Operação de Maravilhas, eu também tenho chamado de Operação de Maravilhas. Mas se alguém quiser dar um outro nomezinho, fique à vontade. Amém? Não tem regra. Então, o que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler? Né? Embora o subtítulo está escrito lá, Línguas Estranhas, não é isso? O dom de línguas, né? O dom de línguas. Não, o que nós conhecemos como dom de línguas
é algo que o apóstolo Paulo diz assim: aquele que fala língua estranha não fala a homens, mas a Deus. O que fala língua estranha não fala a homens, ele fala a Deus. E Paulo diz assim: porque em mistério fala com Deus. E diz ainda que ninguém o entende. Quando Paulo fala a Coríntios, diz assim, não adianta ficar gritando em língua estranha, tem que haver um intérprete. Então o que acontece? O Espírito de Deus, quando tem essa ação com alguém ou dentro de uma igreja, ele pode dar a língua estranha a um e a interpretação a outro. No mesmo tempo que ele está falando num, ele pode realmente estar interpretando no outro. Isto é uma questão de operação do Espírito Santo. Agora, não quer dizer que se não haja um intérprete, que não haverá língua estranha. Não, os dois dons existem individuais, né? O dom é um tratado de Deus com cada pessoa. E Paulo diz, aquele que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Então, significa que o falar língua estranha é uma ação de Deus na individualidade daquele ser humano. Então, mesmo que não haja um intérprete na igreja, pode existir a manifestação do dom de línguas estranhas. Agora, ninguém entende, a menos que haja uma ação do Espírito Santo. Porém, ocorre aí uma edificação. Agora, esse negócio de língua estranha, já vi muita gente até desviada, porque as pessoas confundem o falar línguas estranhas com o ter o Espírito Santo. Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, quem não fala língua estranha, então não tem o Espírito Santo. Isto é uma loucura. Este ensinamento não faz parte do Evangelho. E o que nós já vimos dentro de muitas igrejas aí? Por exemplo, eu conheci casos de igrejas presbiterianas que acreditavam que a pessoa tinha que ser batizada nas águas e depois ser batizada no Espírito Santo. E depois criaram já essa regra maluca, regra louca, que não existe na Escritura. E o pior, além de ser batizado nas águas, ter que ser batizado no Espírito Santo, para confirmar que foi batizado no Espírito Santo, tinha que falar língua estranha. Aí eles, na hora de um batismo lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Banhou a pessoa, agora vai ser batizado no Espírito Santo. E aí começava todo mundo ali, os diáconos, presbíteros, pastores, a orar em cima da cabeça da pessoa, até ela falar língua estranha. Enquanto não falasse língua estranha, não saía dali. Por final das contas, o camarada fazia o quê? A primeira língua assim que ele podia imitar, ele começava a imitar para se livrar daquela situação. Eu conheci um caso de um pastor Hudson, que era meu professor de hebraico. Ele ficou 2 horas dentro do tanque. Quando ele não aguentava mais com aquela situação, depois ele diz, até pedir perdão a Deus. A primeira língua que ele achou que ele conseguia imitar, ele começou a imitar. Aí alguém falou, pronto, foi batizado no Espírito Santo. Entra o próximo. Ou seja, por que esses constrangimentos? Por que essas coisas doidas, essas coisas sem sentido? Por que isso? Porque os homens insistem em criar regras. Nós não fomos chamados para criar regras, nós fomos chamados para seguir regras. Então, se eu não achar a regra na Bíblia, eu não posso inventá-la. Cristão não é quem cria regra, cristão é quem segue regra. Pirani, a respeito, está falando da língua, né? Falar em língua estranha. Lembra que eu trouxe a dona Silvia aqui, uma senhora de quase 90 anos, e ela estava com depressão profunda, né? E a princípio eu falei para ela que eu ia trazer ela aqui no culto, e de manhã, aí eu
eu resolvi perguntar se ela queria vir na aula de manhã, ela falou que queria. Só que ela nunca frequentou a igreja, né, evangélica e tal. E aí, quando depois da aula, eu perguntei a ela, se ela entendeu como quem diz? Eu falei assim, pô, ela não entendeu, né? Porque até a gente que vem na primeira vez, a gente fica, né? A gente tem uma certa dificuldade e tal. Algumas coisas que tu fala que é, né? É muito do Espírito Santo. Então ela falou que tinha entendido perfeitamente o que tu tinha falado. A aula, né? Você tinha dado a aula, ela entendeu perfeitamente. E olha que pelo decorrer que você já sabe que nós conversamos, e como ela realmente ela entendeu mesmo, entendeu? Como tudo aconteceu depois, né? Exato. O que é isso? Às vezes a gente acha que a pessoa não vai compreender, mas o Espírito Santo, ele tem um nível de fala para cada um. Ele tem um nível de fala para cada um. Então aqui, o que nós vemos? Não ocorreu ali o que nós costumamos chamar de dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas é aquele que fala em mistérios, fala a Deus, ou aquela questão da interpretação. Isso aconteceu ali em Atos? Não. O que foi dito foi muito bem entendido pelos homens que eram de várias nacionalidades que ali estavam. Então o Espírito Santo usou uma mensagem e traduziu aos muitos ouvidos. Isso não é chamado, pelo menos por nós, tradicionalmente, não é chamado dom de línguas. Não aconteceu o dom de línguas ali. Aconteceu uma operação de maravilhas. E muitas vezes você fala, por exemplo, quantas pessoas já pregaram para outros em coma. Pregaram para pessoas em coma. A pessoa está ali, em cima de um leito de hospital, sem a mínima condição. Pode mexer o dedo? Não mexe. Pode piscar o olho? Não pisca. Está em coma, cheia daqueles aparelhos, daquela situação terrível que muitas pessoas acabam passando. E, de repente, a pessoa, como eu conheci uma experiência, a pessoa chegou no hospital e lá está uma situação dessa, um quadro desse, estático. E a pessoa recebe de Deus, prega para ela. Mas, Senhor, não está nem ouvindo, prega. Amém, meu irmão? Prega. Pregou, quando virou as costas, a pessoa faleceu. Ela ouviu ou não ouviu? Ah, se ouviu. Amém, irmão? Então, o que é isso? É mais ou menos o que nós estamos vendo aqui. Então, que tipo de tradução o Espírito Santo fez aí? Será que aquela pessoa ouviu a pregação pelos próprios ouvidos, pelo tímpano? Ou será que o Espírito Santo traduziu aquela mensagem de maneira que jogou lá dentro, direto do espírito da pessoa? Ou o que o Espírito Santo fez? Eu não sei. Mas essas são as que nós chamamos operações de maravilhas, ou ação do Espírito Santo, ou coisas transcendentais. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Amém? Antes de nós encerrarmos, então, tem alguma pergunta para nós finalizarmos? Tem? A pergunta de uma irmã, ela diz assim: pastor, por que uma pessoa católica ou um ateu, tendo contato com as verdades bíblicas e tendo visto de perto a operação de Deus, não se converte de jeito nenhum? É como se o Espírito Santo não conseguisse entrar de jeito nenhum? Por quê? Ao contrário, o Espírito Santo entra de qualquer jeito para fazer a obra, né? Qual é a obra? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alguém impede o Espírito Santo de realizar a sua obra? Não. Então ele entra e convence do pecado, da justiça e do juízo. Porém a Escritura diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Ou seja, Deus nos deu livre-arbítrio. Então, mesmo que o Espírito Santo chegue e faça a obra dele, nós temos liberdade para dizer quero ou não quero. Então o Espírito Santo faz. Se ele mandou pregar, se ele mandou entregar um CD, se ele mandou presentear com uma Bíblia, com um louvor, se ele mandou fazer alguma coisa, a gente vai e faz, e a obra dele ele fará. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. Não tem pessoas hoje que ouvem a restauração e dizem assim: ah, é mesmo, poxa, uma palavra, é uma boa palavra, mas não quero. Pastores já ouviram a restauração, não quero.
Crentes de várias igrejas já ouviram a restauração? Não quero. Por quê? Uns entendem que se renderem à restauração, terão que deixar de ser pastor para vir sentar no banco. Ah, não, eu não quero isso. Outros entendem que não vão mais poder ser os diáconos privilegiados, nem os presbíteros das suas igrejas. Ah, não, eu não quero isso. Então, por causa dos seus privilégios, dos seus orgulhos, eles acabam fazendo uso do seu livre-arbítrio, eles acabam endurecendo o seu coração. Então, você prega para um católico, ele diz, não, eu nasci católico, vou morrer católico. Mas o Espírito Santo fez a obra dele? Fez. Infelizmente, ele vai morrer católico. E não só católico, outras coisas mais. Não, a minha família era toda espírita, eu não vou deixar de ser espírita. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, de família, de macumba mesmo, que quando essa pessoa diz assim, não, eu não quero mais saber de catolicismo, eu não quero mais saber de macumba, eu vou para a igreja dos crentes. Os filhos disseram, que isso? Tu sempre foi católica, nós somos católicos, nós somos espírita, vai para a igreja nada, não vai nada. E os filhos proibiram, e ela aceitou a proibição. Infelizmente, morreu. Né? Ou seja, para seguir a Jesus, mesmo quando o Espírito Santo convence, nós temos que ter atitude. Então, o Espírito Santo convence o católico, o macumbeiro. Ora, o delegado espírita lá, o delegado macumbeiro, disse o quê? Eu te ouvi a semana toda, agora você vai ter que me ouvir. Eu falei para ele, não tenho que te ouvir nada, não vou te ouvir nada, não tenho satisfação a te dar. Quem disse que eu vou te ouvir? Mas ele disse o quê? Eu te ouvi a semana toda. Caramba, ele ouviu a semana toda? Não se converteu? Até eu, se me ouvisse a semana toda, teria me convertido. Ele disse que ouviu a semana toda, viu os trabalhos sobre a bruxaria, viu os trabalhos sobre o espiritismo, ele viu tudo no site antigo, o site O Grito da Meia-Noite. Disse que me ouviu a semana toda. Não se converteu. Por quê? O Espírito Santo não quis nada com ele. Ao contrário, uma alma vale mais que o mundo todo. O Espírito Santo foi lá e trabalhou. Mas ele fez uso do livre-arbítrio dele. Não quis. Se não quis, não quis. Amém? E Deus trará toda a obra a juízo. Mais perguntas para encerrarmos? Não? Não? Então vamos agradecer a Deus nessa manhã.